aqui sabem, acreditam que Deus tem interesse em todas as áreas da sua vida? Diga amém. Você acha que Deus, alguma área da nossa vida, você acha que Deus, Ele deixou de fora e não tem conselho para nós? Não. Esse livro, irmãos, chamado Bíblia Sagrada, ele tem conselhos para cada área da nossa vida. E tem uma área em específico que o corpo de Cristo sofre, padece, uns por ignorância, outros por dureza do coração, que é a área de dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro, tem irmãos que já vão começar a murchar um pouquinho, mas até o final desse ensino você vai voltar assim e vai dar pulos de alegria, amém? Hoje talvez você não caia na unção e não corra na unção, mas nós vamos cair na real do que Deus tem para a nossa vida, amém, minha gente? E tem dois extremos no corpo de Cristo que a Igreja Verbo da Vida, como denominação, ela combate. A gente tem uma visão dada por Deus, pela nossa liderança, que a visão dessa denominação é o ensino da palavra. Então, tudo aquilo que vai para os extremos, Deus não está nisso. O primeiro extremo que o corpo de Cristo cai é dizer o seguinte: dízimo já acabou. Nós vamos falar sobre dízimos, amém? Deixa eu colocar para você o tema para você se situar. Fecha a porta, DJ, ninguém sai mais, tá certo? Agora você já está aqui. Então vamos ensinar. O tema é dízimo, 2 pontos. Entendendo o seu propósito. Amém? A gente não vai procurar o que a ABC está falando. Nós vamos hoje, em alguns minutos, ver o que a Bíblia fala sobre dízimo, tá certo? O assunto é muito grande, eu não consigo em 30, 40 minutos ensinar tudo. Mas a gente vai dar uma base para você hoje entender o que Deus quer falar quando Ele nos instrui a dizimar. Amém? Estão empolgados, irmãos? E um extremo no corpo de Cristo é: o dízimo não existe mais. Para que dizimar? Dízimo é da velha aliança. Essa história de pedir dízimo não existe mais. Nem precisa dizimar. Aí o outro extremo do corpo de Cristo diz assim: não, a gente tem que dizimar, senão Deus vai pesar a mão. Aí coloca a questão do dízimo como um peso, como uma obrigação, como uma condenação em cima do povo de Deus. Nem dizer que não existe é bíblico, nem colocar pressão para o povo dizimar é bíblico. A Bíblia diz que tudo que a gente dá a Deus tem que ser de coração voluntário. Então tudo que nos pedem para dar debaixo de pressão, não é Deus que está movendo. Receba logo essa revelação. Sabe, aqui na nossa igreja, eu trouxe aqui um modelo do nosso porta-dízimo. Meu dinheiro está aqui dentro. Esse porta-dízimo nosso da Igreja Verbo da Vida tem assim, tem o logo, se você não está vendo daí. Tem o nome dízimo em cima, o nome da nossa Igreja Verbo da Vida. E embaixo tem assim, 2 Coríntios 9:7, que é uma base bíblica: Deus ama quem dá com alegria. Aqui nesse porta-dízimo você não vai encontrar em nenhum lado dele, nem dentro dele, o nome do membro e o quanto ele dá. Eu fui de uma denominação, irmãos, que o pessoal da secretaria ligava cobrando dízimo. Para vocês que já nasceram na libertação, vocês podem dizer: misericórdia, isso existia, existe ainda. Tem lá atrás o nome da pessoa, lá digitadozinho, o quanto ela dá. E se atrasa um dia, a pessoa liga: cadê seu dízimo? Você não dizimou ainda. Não entrou na conta da igreja. O que está acontecendo? A gente precisa do seu dízimo. Era assim os telefonemas. Numa cobrança porque o membro não dizimou. Isso não é bíblico. Primeiro que a gente nem pode nem quantificar, nem pressionar, nem perseguir o membro para dizimar. Essa didática, ela não é bíblica. Nós vamos ver a didática bíblica para a gente dizimar. Então, nessas igrejas, o camarada tem um nome aqui. Então, o pastor e a liderança dele sabe quem dizima e quem não dizima. Isso não é bíblico. Na nossa igreja acontece assim. A gente pergunta assim na hora da oferta. Quem é membro daqui sabe. Quem vai dizimar, levanta a mão para que o ministro, o diácono, alcance você e te dê o porta-dízimo. A gente não olha para trás como pastores na mesma hora. Deixa eu ver se fulano levantou a mão esse mês. Mas olha para fulano, só levantou a mão, tem 3 meses passados. Não, a gente não sabe. Aqui nessa igreja hoje, a gente não sabe quem dizima e quem não dizima. Eu não preciso saber. Você não dizima para mim, você dizima para o Senhor. Não é a mim que você presta conta, nem ao pastor. Entende, irmãos? A gente começa entendendo que nem dizer que não tem que dar e nem dizer que tem que dar para não morrer é bíblico. Está tudo errado. O que a Bíblia fala? A gente vai começar
definindo a palavra dízimo. Tem muita gente que não sabe, muita gente novo convertido. Se você quiser anotar, dízimo é a 10ª parte de algo. Vamos começar conceituando. Pode ficar silêncio, eu não fico ruim não, eu fico boa. Eu fico feliz com tudo. Se gritar, se cuspir fogo, se ficar silêncio, se dormir, se correr. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Quando eu descer, eu sei que eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Minha parte é preparar a comida e a mesa está pronta. Você vem e come se você quiser. O meu desejo é que você come e seja liberto. Amém? E eu espero que você receba, eu creio assim. Então, dízimo é a 10ª parte de algo. Aí tem novo convertido que chega na igreja, por exemplo, e que diz assim, como é que eu dizimo? Aí eu fiz um slide, preparei, pode apagar aqui o slide com os números, por favor, equipe de mídia. Pode parecer elementar para você, mas isso é tão básico, mas tem gente que não sabe. Então, por exemplo, o que é o dízimo de um salário mínimo? Eu usei o salário mínimo como patamar mínimo, porque o nome já diz mínimo. Então, 10% de um salário mínimo, que é R$ 1.200, equivale a R$ 120. Então, para quem não entende como é o dízimo, isso aqui, irmãos, pode parecer para você que sabe uma bobagem. Mas tem gente que não entende, que não sabe. Tem pessoas de idade, tem novos convertidos, tem gente que nem entende ainda disso. Quanto é que eu tenho que dar? Segundo a Bíblia, a gente vai ver as escrituras, o dízimo é a 10ª parte de um todo. O todo é o salário e 10% equivale a esse valor. Os R$ 1.080 que ficam na nossa mão, se eu quiser, a depender do meu nível de entendimento sobre dinheiro e da minha lealdade a Deus, eu separo uma oferta. Por exemplo, R$ 10. Dos 1.080 que ficou na minha mão, eu tiro R$ 10 como oferta, ali naquele mês. O restante que fica na minha mão é para eu administrar e para que o Senhor multiplique, opere ali a mão dele para suprir a minha vida. E acontece isso quando a gente dizima. Então, 10% equivale àquele valor ali, isso em cima de qualquer valor. A partir de um salário mínimo, quem ganha 2, 3, ou quem não tem um salário mínimo, quem ganha por comissão, por exemplo, do que chega na nossa mão, a gente dá essa 10ª parte para o Senhor, entendendo que isso é o dízimo. Tudo bem? Provérbios capítulo 3. Eu quero te dar uma base bíblica para a gente começar. Provérbios capítulo 3, a gente vai ler os versículos 9 e 10. Fique orando no Espírito Santo para ele te ajudar a entender, tá bom? Pode acender, por favor. Provérbios capítulo 3, a gente vai ler os versículos 9 e o versículo 10, tá bom? Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eles vão colocar aqui também, mas se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós temos uma orientação do Senhor alinhada a uma promessa. Existe um dever do Filho de Deus e um direito que ele desfruta depois que ele cumpre um dever. Ele diz aqui, você primeiro honra ao Senhor com os seus bens. Quando você faz isso, você vai ver o que sobrou na sua mão multiplicar de uma forma extraordinária. Amém, irmãos? Ele disse aqui que quando eu dou ao Senhor as primícias, eu posso entender aqui primícias. Se você for olhar no original, eu anotei aqui. Primícias aqui no hebraico significa uma parte selecionada de um todo. A gente pode inferir aqui que é uma espécie de dízimo, uma porcentagem de um todo que você dá ao Senhor. Então ele diz aqui, honre ao Senhor com os teus bens. E ele diz aqui, com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, o que hoje para você é renda? É o seu salário? É uma aposentadoria? É uma herança? É resultado de vendas, se você é autônomo? Eu não sei o que é a sua renda. O que você considerar como sua renda, a Bíblia está dizendo que desse todo, uma parte, quando ele é entregue a Deus, você está honrando o Senhor e ele vai multiplicar o que ficou na sua mão. Está escrito e eu creio, tá bom? Se você não se empolgar muito, eu estou super empolgada. E o pastor disse que eu posso ir até quando eu acabar o meu estudo. Então eu vou até o fim. E até o final desse estudo você vai estar amando esse assunto de dízimo. E ainda vai querer compartilhar esse ensino. E ainda vai querer dizimar mais ainda do que você está dizimando. E quem não está dizimando vai dizimar, amém? E ele disse aqui, ó, eu anotei.
dízimo, ele deve ser dado ao Senhor. Irmãos, isso aqui veio no meu coração. É como é para mim. Dízimo, ele deve ser dado ao Senhor como gratidão pelo sustento e pela provisão dele na nossa vida. É uma demonstração de fé de que ele é a fonte da nossa vida e do nosso sustento. O dízimo tem uma voz. O dízimo, ele é carregado de uma voz. E a voz que vai com o dinheiro que está aqui dentro é: eu reconheço, eu agradeço, eu te pertenço, eu confio, eu acredito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não é só de versículo vazio, é de ato de fé. Dizimar, irmãos, é um ato de fé. Eu te digo uma coisa: dar dinheiro tem que ter fé. Você dá um bom dia, você dá um cuscuz, você dá um sapato. Agora, dá dinheiro, o cara tem que ter fé. Ele tem que estar revestido de um entendimento de que aqui dentro não é só cédula, é vida, é compromisso, é relacionamento. É um envolvimento que eu tenho com Deus, que eu não vou negar a Ele o que é dele. Não vou negociar. Amém? Esse dinheiro aqui dentro, ele tem uma voz. Ele é uma expressão de algo. Eu não só coloco aqui e saio, não. Senhor, aqui vai a minha vida. Aqui vai o meu entendimento de que se não fosse o Senhor para me dar força para trabalhar, me dar entendimento para estudar, me dar estratégia para vender, eu não teria esse recurso na minha mão. Portanto, 10% é seu, porque tudo é dele, irmãos. Tudo volta para ele, tudo vem dele. Dizimar é confiança em Deus. É fé. Amém? E eu anotei aqui, Deuteronômio capítulo 8. Vamos ver aqui, nós vamos passear um pouco na Bíblia hoje. Você ama a palavra de Deus? Amém? A gente veio para aprender, não foi isso? A gente vai para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio lá no comecinho da Bíblia. Para quem não sabe achar ainda. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos, o 17 e o 18. Deuteronômio 8. Se você está tensionando ou intencionando cochilar, vá para o fundo da igreja e se acorde. É bem Satanás para você não ser liberto. Ou você é mão de vaca, ou você não veio com propósito. Mas dos dois jeitos você vai ser liberto a pulso. Amém? Então vamos embora. Minha gente, eu tenho coragem para ensinar qualquer tema em qualquer lugar. Então não se apavorem, viu? Não vos apavoreis, credes nos seus profetas e vos dareis bem. Amém? Ó, eu amo esse versículo de Deuteronômio. Veja, olha o entendimento que tem que ter alguém que é dizimista. Na verdade, o dizimista, ele já tem esse entendimento, é para quem ainda não é. 8:17 de Deuteronômio. Não digas, não é para dizer o quê? No seu coração: a minha força, o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga isso. Antes, você tem que se lembrar do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Então, o entendimento que eu tenho de que Deus me deu aquele recurso, me faz entender e reconhecer que não foi o meu braço nem a minha sabedoria, foi a mão dele me abençoando. Se um salário cai na nossa conta no final do mês, se uma prebenda chega, se uma oferta, uma comissão entra na nossa conta, nós temos que entender, não foi o nosso braço, foi a mão do Senhor nos abençoando. Irmãos, isso é requisito básico para quando você for separar os seus 10% para Deus. Você está entendendo? Gente, eu tenho 100%, sem Ele eu não teria nenhum por cento. Sem Ele eu não teria nem 10%. Meu Deus, Ele me deu 100. Eu vou devolver o que é dele, porque eu reconheço que foi Ele que me deu. Então, quem está se privando de dizimar, perceba como eu coloquei. Você não está privando a igreja local, você não está privando Deus, você está se privando. Vou te ensinar mais uma coisa que Deus me ensinou. Quando alguém fecha o coração, Deus move 10 para poder trazer. Vou te falar mais outra coisa. Deus não fica refém de homens. A obra não fica refém de homens. O reino não fica refém de homens. Oh, mas se ninguém não der, vai fechar a porta. Quem disse? Aqui quem sustenta não é homem, é Deus. Isso a gente sabe.
E outra coisa que eu vou liberar sobre a sua vida: todos os recursos para os projetos sociais, para a escola, para a creche, para concluir essa reforma, para, irmãos, pagar todos os boletos, para a gente ter um celeiro transbordando. Esse dinheiro não está lá na rua, está aqui. Acho que você não entendeu. Se eu disse que está aqui, está onde? Nas paredes? Diga: nas minhas mãos. Diga: nos meus bolsos. Diga: na minha conta bancária. Ora, se Deus não vai usar quem está na rua, e se Ele vai usar quem está aqui, Dani, a gente vai ter muito dinheiro, muito recurso. De tirar notas grandes de dinheiro, de tirar quantias, irmãos, que nem vão doer na nossa carne. Sabe por quê? Porque sobrará e não faltará. Eu não preciso apelar para a ONG dos Estados Unidos, pedir para a gente de fora, porque eu tenho crido, esses joelhos têm crido, irmãos, que é daqui que vai vir o recurso, sempre que a gente precisar. Não vai vir de fora. Ah, Deus pode usar alguém de fora, óbvio. Mas eu entendo que Ele quer nos enriquecer. E esse estudo, ele veio de uma impressão no nosso espírito, de que há ovelhas, filhos dessa casa, cujo coração tem sido enganado pelo diabo. Irmão, só Deus revela um negócio desse. Porque eu nem sei se você dizima ou não. A gente não tem seu nome. Como é que eu sei? Mas o que sonda os corações e sabe o oculto, né, Dani? Ele revela. Para que Ele revela? Porque a gente está desesperado por dinheiro? Não. Nós queremos ver o fruto da sua justiça sendo aumentado diante de Deus. Porque nós estamos supridos, muito obrigada. Mas nós queremos que você prospere. O diabo tem enganado: oh, você já deu uma quantia para essa construção, você pode ficar um tempo sem dar seu dízimo, afinal de contas, você acumulou algumas contas e esse valor do dízimo é certinho para pagar essa conta. É assim que começa. Então você não dizima naquele mês, você não dizima no mês seguinte. Quando você percebe, você nem lembra a última vez que você devolveu o que é de Deus. E eu vou te ensinar outra coisa que não está no meu caderno, mas eu vou me embora fluir. Há uma diferença notável na vida de quem dizima e de quem não dizima. É impossível eu dizer que quem não dizima desfruta dos milagres, dos improváveis, dos impossíveis moveres de Deus que o dizimista desfruta. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Aquele rapazinho no meio daquela multidão todinha, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, o lanchinho dele. E Jesus estava ali: gente, como é que a gente vai dar de comer para essa galera toda, para esse povo todo? Irmãos, ele ouviu falar de uma necessidade, e ele colocou o que ele tinha nas mãos de quem poderia multiplicar. Ele colocou nas mãos de Jesus. Irmãos, o meu dinheiro eu estou colocando nas mãos daquele que pode multiplicar aquilo que eu tenho entregue para ele. Não é na mão de agiota, não é na mão de gente, não é na mão de homens, é na mão daquele que pode multiplicar a minha semente. E aquele rapazinho entendeu: opa, esse aí é Jesus. Jesus, eu dou para o Senhor o que eu tenho aqui, esses é pouco, mas eu vou te dar. Jesus olha para ele, olha para Deus e diz: Pai, graças te dou. E o negócio começou a multiplicar de um jeito que o lanche de um menino alimentou mais de 5.000 pessoas. Só homens eram 5.000. Não tem economista dessa terra que faça essa conta. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, irmãos, que eu venho crendo e declarando. Veja, o que Deus está para fazer na sua vida financeira é coisa que ninguém vai entender. É só para quem crê. Ninguém vai entender. Como foi? Juntou 10 reais com 20, com 100, multiplicou com... Eu não sei. Eu sei que eu tinha 500 contos para pagar 5.000. Eu paguei e sobrou dinheiro. É assim que eu sei explicar. Eu te digo uma coisa: milagre não se explica, milagre se vive. Porque milagre não tem explicação, minha gente. Vai sentar e vai fazer conta de como 5 pães e 2 peixinhos alimentou aquela galera toda. Por quê? Porque estava nas mãos daquele que pode multiplicar. Irmão, se esse dinheiro fica na minha mão, morre na minha mão. Se eu entrego para ele, é semente que germina e gera uma colheita de volta. Na minha mão morre, na dele multiplica. Tire o dinheiro da sua mão. Outra coisa que o Senhor me ensinou, que eu anotei: tudo aquilo que não está nas mãos de Deus está fora da sua proteção.
tudo aquilo, cada área da nossa vida que nós não entregamos nas mãos dele, estão fora da proteção de Deus. Ele só pode proteger aquilo que você dá para ele. Ele não é como o diabo que arromba a porta e invade a casa. Ele bate. Eu posso entrar? Casamento, criação de filho, ministério, profissão, dinheiro, tudo tem que estar nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Aquilo que não está nas mãos dele, ele não pode multiplicar. Estava na mão do menino, era só 5 pães e 2 peixes. Foi para a mão de Jesus, alimentou uma multidão. Seu dinheiro tem que estar nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? E ponto número 1 foi a gente definindo o que é dízimo. A gente mostrou que é a 10ª parte, lemos provérbios. Seu Fabião, Julião, como é o nome desse? Julião. É Julião, seu Julião. Pai, eu estou imitando a mãe. Eu acho horrível interromper a ministração e fazer isso, mas eu não resisti. Como o senhor está? Que prazer revê-lo. O senhor é um homem tão distinto e tão honrado, viu? É uma honra essa casa receber o senhor e a sua família, viu? Seja bem-vindo. Eu amo ele. Ele foi aluno do REM, bem bonzinho, nunca deu trabalho. Os que dão trabalho eu também lembro, os que não dão eu também lembro. Ele era amigão do pastor Salatiel. Ponto número 1 foi a gente classificar, né? Definir. Ponto número 2, eu quero que você, quem está anotando o estudo para ficar bem legal no caderno. Ponto número 2 é, onde o dízimo começou? Interrogação. Onde o dízimo começou? Gênesis 14, nós vamos ler aqui. Gênesis 14, do 17 ao 20. Vamos ver aqui, onde que essa história de dízimo aparece na Bíblia pela primeira vez? Quem foi a primeira pessoa que devolveu algo ao Senhor em forma, né, de dízimo, de reconhecimento? Gênesis 14, vamos ler do 17. Aqui conta a história, eu vou ler, daí a gente vai. Gênesis 14, 17. Após voltar Abrão de ferir o rei, esse nome Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, ele saiu ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, o rei de Salém, ele trouxe pão e vinho. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Quem pode dizer amém? Amém. Essa escritura fala aqui, eu anotei aqui, ó. Abrão, ao dizimar, ele reconhece que ele só poderia alcançar aquela vitória por causa da bênção de Deus. Irmãos, Abrão teve o seu sobrinho sequestrado. Quem não sabe, eu vou contar bem rápido. O sobrinho do Abrão foi sequestrado por uma galera do mal, levou o menino, prendeu no cativeiro. Abrão pegou 300 homens da casa dele e foi contra 5 reis de 5 reinados. Um reino tem milhares de soldados, você imagine 5. Ele foi com um pinguinho de gente contra 5 reinos, e a Bíblia diz que Deus o fez prevalecer. Irmãos, mais uma coisa que desafia a lógica. Como que um grupo pequeno vai contra milhares? Foram lá, arrombaram as portas do cativeiro, trouxeram Ló de volta, e a Bíblia ainda diz que Abrão estava debaixo de uma unção tão forte que ele derrotou aquele reinado todinho e sobrou ouro e prata para todo mundo carregar até o quanto quisesse. Minha gente, foi tanto despojo que não deu para catar tudo. Capa, escudo, espada, ouro, prata, muita coisa de valor. Aí quando Abrão está voltando com o ex-sequestrado, com essa ruma de ouro, essa ruma de coisa, no meio do caminho aparece Melquisedeque, que é um sacerdote que representa uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Ele é um tipo de Cristo. E a Bíblia fala que Melquisedeque vinha de lá para cá, Abraão ia de cá para lá. Quando eles se encontraram, Abraão reconheceu naquela figura uma figura de Deus. E aquele rei fala para ele: Abraão, é o seguinte, você venceu, não foi? Você está trazendo um menino, você está com essa ruma de coisa aí de valor. Mas sabe de uma coisa? Foi a mão do Altíssimo que te fez ganhar aquela guerra. Não se esqueça quem te deu vitória nessa batalha. Gente, o texto bíblico, por anos eu não entendi isso. Como parece que muda de assunto. No 20, quando ele fala, o Melquisedeque abençoa ele, foi Deus que entregou seus adversários. E daqui a pouco a parte seguinte fala: e o Abrão deu o dízimo. Parece uma coisa desconectada a princípio, mas não é. Minha gente, quando Melquisedeque olhou para Abrão e disse: Abrão, entenda, foi Deus quem te deu esse recurso.
Irmãos, na hora, quando Abraão ouviu aquelas palavras, ele disse: eu só tenho uma coisa a fazer. De tudo que eu conquistei aqui, dessa guerra, dessa vitória, 10% é do Senhor. Ele dizimou. Irmãos, a gente não vê aqui Melquisedeque coagindo, impondo, obrigando. Ah, meu filho, você está cheio de dinheiro aí, viu? Você está cheio de ouro, cheio de coisa. Você tem que dar, que eu tenho que levar porque eu sou sacerdote, me dá logo. Não, ele não pede. Ele sequer instrui. Ele sequer insinua que Abraão tinha que dar uma moeda do que ele pegou ali. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Minha gente, eu estou debaixo de uma unção aqui nesse lugar, viu? Ele sequer insinua ou menciona sobre dízimo. Mas a minha Bíblia disse aqui, a sua disse também, que voluntariamente, por reconhecer Deus naquela vitória, Abraão devolveu o dízimo. Porque ele entendeu: nossa, se eu estou com esse menino vivo, com essa ruma de bens, que eu nem tinha antes e agora estou cheio deles, foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, uma parte é do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Nós não podemos viver alheios a esse entendimento. De que, quando eu entendo, irmãos, quando eu me acordo de manhã, no dia do pagamento do salário, quem ganha salário aqui, caiu lá na sua conta. Oh, glória, trabalhei o mês todinho, chegou na minha conta. Eu tenho que entender que as primícias do que chega na minha vida já tem um dono. Não é meu. Amém, irmãos? E tem uma outra escritura aqui, que é Números. Dá para eu ir lá? Números, capítulo 18. Eu estou baseando para você um fundamento aqui, para você entender. É pouco, mas a gente vai conseguir entender dentro dessas escrituras o propósito do dízimo. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Eu não tenho número não, na minha Bíblia tem. Números, capítulo 18. Vamos ler os versículos do 20 ao 24. Eu nem posso não ler essa escritura, porque ela completa o entendimento que a gente está recebendo até agora. Números, capítulo 18, do 20 ao 24. Vocês chegaram? Números, capítulo 18, e versículo a partir do 20. Está escrito: disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma você vai ter. E no meio deles, nenhuma porção de terra vocês vão receber. Eu, o Senhor, sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi, 21. Eu dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que eles prestam. Serviço na tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, eles vão fazer o serviço da tenda da congregação, e eles vão responder pelos seus pecados. Estatuto perpétuo é para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentaram ao Senhor em oferta, eu dei por herança aos levitas. Porquanto eu disse para eles: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. O que essa escritura está dizendo? Centenas de anos se passam, Abraão morre, a geração vem, 400 e não sei quantos milhares de anos depois, o povo de Deus finalmente herda a terra que Deus prometeu, há milhares de anos lá atrás. 12 tribos representavam Israel, 12 tribos. Dentre as 12 tribos, 11 tribos chegam na terra de Canaã. Recebem partes de terra, umas montanhosas, outras na praia, outras colinas. A Bíblia vai descrever aqui terras maravilhosas, férteis, que emanavam leite e mel. Essa é uma expressão que diz que a terra era muito fértil. Então, 11 daqueles 12 filhos de Jacó recebem terra, mas uma tribo não recebe. É a tribo de Levi. Deus falou assim: 11 de vocês vão ganhar terras, vão produzir, vão plantar, vão ter gado, agricultura forte. E de tudo que vocês plantarem, como a tribo de Levi não recebeu terra, vocês vão dar o dízimo de tudo para eles. Por quê? Porque essa tribo ficou separada para servir a Deus em tempo integral. Já sabe onde essa prosa vai chegar, né? Pois a gente vai chegar mesmo. É isso que você está pensando. Nós vemos na escritura Deus sendo justo. Deus disse assim: vocês não vão ter terra. Levi não vai ganhar nem um pedacinho de terra. Como é que eles iam se sustentar se eles não tinham terra? Deus colocou assim: eu separei eles para servir na minha casa. Vocês precisam de alguém no templo que limpe, que cuide, que receba os sacrifícios, que orem por vocês. Eu preciso separar um grupo só para servir vocês. E eles precisam comer, tem conta para pagar, tem filho, tem mulher, tem família, eles têm que comer.
Porque Levi, a tribo de Levi também era formada por seres humanos e não por ETs. Seres humanos comem, têm despesas, têm dívidas, precisam se vestir. Então Deus disse assim: veja, vocês 11 trabalham, eu vou prosperar vocês de uma forma extraordinária, para que essa equipe fique na minha casa, me servindo e servindo vocês. É muito isso? Vocês vão ficar com 90%. E os 90% que vocês ficarem, eu vou multiplicar. Mas 10% é para minha casa. É para que o templo esteja aberto para receber vocês. Quem começa a entender algumas coisas aqui? Então é bíblico que um pastor de uma igreja local sirva em tempo integral na obra de Deus. Muitos têm que trabalhar, porque a obra ainda está começando, enfim. Mas quando a igreja chega num patamar financeiro que pode suprir a família do pastor, o pastor, irmãos, é bíblico, lícito e inteligente que esse homem saia do secular para poder servir a gente. Quem entende sobre isso? Esse é um princípio que Deus estabeleceu lá atrás e que ainda hoje ele vigora. Amém? Então, eu entro agora numa coisa aqui que eu anotei para vocês, ó. Os israelitas entenderam que levar o dízimo ao templo era uma forma de manter o templo aberto para servi-los também. Amém? Vamos avançar, que vocês estão ficando muito animados, eu não estou dando conta, tanta carreira. Abra em Mateus, capítulo 23. Deixa eu lhe mostrar. Ô, glória. Mateus, capítulo 23. Vamos entender o que Jesus falou aqui? Mateus, capítulo 23 e versículo 23 também. Mateus 23, 23. Aí diz aqui, ó. Está escrito, Mateus 23, 23. Ó, posso ler? Posso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí na minha Bíblia aqui de estudo, aqui da King James, diz assim, ó. Presta atenção, ao usar a expressão devíeis fazer, grifa aí na sua Bíblia, Jesus, ele afirma, irmãos, isso aqui abriu a minha mente para entender muita coisa. Quando Jesus fala assim, vocês deviam fazer isso sem omitir aquilo, Jesus afirma a integridade moral que seus discípulos praticam ao dar o dízimo. Não mais como lei, mas como uma disciplina espiritual. Dizimar é uma disciplina espiritual que me treina em obediência, em confiança, em dependência de Deus, em desapego material. Eu não vou ser avarenta quando eu dizimo. Eu vou estar protegendo meu coração contra a soberba, contra as riquezas dessa vida, contra o deslumbre de coisas, de marca, dinheiros e coisas. Não, porque eu reconheço que o que eu tenho foi Ele que me deu. E quando eu devolvo para Ele, eu estou confiando que Ele cuida de mim. Então Jesus disse aqui, olha, essa disciplina espiritual, ela deve ser acompanhada também de uma vida moral. Vocês não podem fazer uma coisa e deixar a outra. Nem só dizimar com uma vida bagunçada, nem ter uma vida toda reta sem dar um conto na igreja. Na minha linguagem de hoje, essa Bíblia da linguagem de hoje. Então o padrão moral, ele vem atrelado a uma prática espiritual, que é o dízimo. Irmãos, dizimar não é coisa natural, não tem só grana aqui dentro, dinheiro. Isso aqui tem uma voz no mundo espiritual. Entenda e creia, irmãos, e receba isso. Dizimar não é coisa dessa terra, dar dinheiro não é coisa dessa terra, é coisa de crente. Porque enquanto o mundo diz retenha, Deus diz dê. Tem gente se amarrando para dar os 10%, dá pulso, até a revelação chegar, dá pulso os 10%. Quando a gente entende, irmãos, o propósito, a gente quer dar mais. 10% já se torna um patamar pequeno. Quem está entendendo isso? Jesus disse aqui, ele não disse para não dar o dízimo. Ele disse, dê o dízimo, porém não esquecendo a misericórdia, a fé e a justiça. São coisas que caminham juntas. Amém?
E outra coisa, deixa eu falar isso já já. Número 3, coloca aí para a gente encerrar. Número 3, dízimo é para o sustento da igreja local. Esse é o tema do 3. Bora embora? Oh, glória, vocês vão me amar muito até o final, não é não, minha gente? Amém? Dízimo é para o sustento da igreja local. Antes de eu falar disso, abre em Romanos 14. Tem uma verdade que o apóstolo Paulo fala aqui, que é um princípio, na verdade. O tema aqui não é dinheiro, não é dízimo, o tema geral desse capítulo 14, mas tem um princípio aqui que se aplica também para o dízimo. Romanos capítulo 14. Vocês estão entendendo até agora? Está todo mundo entendendo? Aqui não tem nem intervalo para vocês irem perguntar como no Rema, mas vocês podem mandar zap depois, que eu respondo. Romanos 14, versículo 23. Ó, 14, 23. Na verdade, nos interessa o final do versículo, mas vamos lê-lo todo. 14, 23 de Romanos. Mas aquele que tem dúvidas, na verdade, ele é condenado se ele comer. Aqui o contexto são alimentos, né, que eram puros ou não, enfim, a prosa aqui era essa. Mas o fato é que o final interessa para nós, ó. Porque o que faz não provém de fé. Pegue sua caneta e grife na sua Bíblia nesse final aí, se você tiver Bíblia de papel. E tudo o que não provém de fé é pecado. Uau! Então, dar o dinheiro por dar e jogar aqui. Tem gente que amassa o dinheiro, faz um bolo, parece que está com raiva do Satanás, ou com raiva da mulher, ou com raiva do padeiro, ou com raiva do moço do frentista. Está com alguma raiva oculta e ele pega os dinheiros e ele faz assim, ó. Ele faz assim e ele dá. A gente precisa ligar o ferro na tomada para esquentar, para desamassar o dinheiro, para enxergar que dinheiro é aquele. O povo daqui da igreja que conta o dinheiro, o povo do financeiro vê. Amassa o dinheiro, parece que está com uma raiva tão, e amassa de novo, e dá outra massa, e cospe, pisa no dinheiro e tal. Ave Maria, meu Deus. O dinheiro vem sujo, amassado, esculhambado, rasgado. Minha gente, oh, aleluia. Ele disse aqui, o que não vem de fé é pecado. Eu não dou meu dinheiro em fé, em amor, quando eu faço essa bagaceira. Eu boto meu dinheiro aqui, eu oro, eu agradeço, eu dou com entendimento, eu dou com amor. Irmãos, se você dá o seu dinheiro para Deus sem fé, isso é pecado. A gente acabou de ler que o que não vem de fé é pecado. Ah, então quer dizer que Deus nem quer meu dinheiro? Não, Ele não quer o seu dinheiro, se o seu dinheiro não vier com fé. Ele não recebe. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que tem gente que dá grandes quantias e não faz nem cosquinha no céu. Porque a motivação e como dá desagrada ao Senhor. Eu entendo que a viuvinha foi quem mais agradou a Deus, porque a motivação era correta. A forma reverente como ela deu, não foi a não. Ela entregou de uma forma educada, reverente, com amor, com propósito. Gente, Jesus estava só de cantinho, olhando o povo dizimando e ofertando. E ele, da boca do nosso Senhor, saiu essas palavras. Ninguém aqui deu como ela. Porque Deus vê propósito. Deus não enxerga só dinheiro. Pode botar aqui, quem botou aqui? Eu vou mexer nos dinheiros, que esses dinheiros aqui, olha, quem deu esse aqui, vai ganhar o tanto que o outro botou esse aqui. Entendem sobre isso? 25 centavos e 20 reais para Deus é a mesma coisa. Quem entendeu isso? Então, quando eu só tenho 10 centavos para dar, como eu já dei aqui na igreja, Deus recebeu, irmã? Recebeu. Só o ato de você se levantar da cadeira e vir aqui depositar uma oferta. Eu não digo para mim que estou pregando, não estou falando disso. Entenda. Você tem que entender pelo Espírito e saber que eu sou uma mulher de Deus e honesta. Se você confundir isso, vai ser problema para a sua vida. Porque eu sou santa. E papai me defende. Ele briga com você se você fizer isso comigo. Eu tenho quem me defenda, eu não sou órfã, viu? Então, Deus, Ele vê como a gente dá. Se eu amasse, se eu tem que dar, está passando. Não, segure seu dinheiro. Primeiro peça para o Senhor entendimento, revelação. Porque o que não provém de fé é pecado. Gálatas capítulo 6. Tudo bem até aqui? Amém? Só tenho mais uma escritura depois dessa. Daí a gente vai encerrar.
Gálatas capítulo 6 tem um entendimento que Paulo ele traz aqui, muito bom, que a gente usa, né, quando vem ministros de fora, tal, e essas coisas aí. Gálatas 6:6, está escrito: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Vou ler mais uma vez. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Pegaram o que está escrito aqui? Vamos para Filipenses. Aí Paulo, ele vem com essa mesma ideia aqui, só que num outro contexto que ele estava vivendo lá na igreja, quando ele estava preso. Filipenses 4. Nossa, essa escritura, ela é maravilhosa demais. Muita revelação tem aqui, a gente ficaria um tempão, mas não dá tempo, a gente vai ler, tem muita coisa aqui. Filipenses 4, a gente vai ler o 14 e o 15, tá bom? Vamos lá? 14, Filipenses 4, 14 e 15. 14. Todavia, vocês fizeram bem, se associando na minha tribulação. E vocês sabem também, Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Uau! Olha o que Paulo está dizendo aqui. Gente, é assim, eu estava preso, precisando de comida, de roupa, de sustento, que os meus livros viessem. Lá em Timóteo ele fala que ele queria os pergaminhos, o material dele para estudar. Eu precisava de material para estudar, de pergaminho, de roupa, de sapato, de tudo. Eu estava sem nada e eu estava numa tribulação, numa privação financeira, e nenhuma igreja se associou comigo para suprir a minha necessidade, exceto vocês. Essa escritura fala, juntando com a Gálatas que a gente leu, que o tema nosso é: o dízimo é para o sustento da igreja. Quando eu falo de sustento da igreja, eu falo do prédio físico, energia. Quem é que acha bom a gente estar numa sala com ar-condicionado? Quem aqui está feliz que seu filho está lá em cima, numa sala com ar-condicionado? Televisões ligadas, material para eles estudarem, um banheiro confortável, de excelência, tudo organizado. A gente tem aqui o som, a gente tem iluminação, a gente tem tudo. Quando eu falo do sustento da igreja, eu falo disso também, mas igreja não é só prédio, água, luz e energia. Igreja é gente. Quem aqui sabe que esse prédio vazio, esse prédio aqui sem ninguém dentro, ou até com gente dentro, mas sem um pastor aqui, não seria igreja? Quem sabe que para ser igreja tem que ter pastor e ovelha? Então, quando a gente fala de sustento de igreja, a gente fala também do patrimônio humano da igreja, que é o pastor. Vixe, ela agora está falando do marido dela porque é o pastor. Não, eu estou falando do meu pastor. Eu sei separar as coisas, e quem confunde, meu filho, você vai dar conta para Deus. Eu te amo mesmo assim, eu vou te dar um like, mas eu estou falando do meu pastor. Entendem sobre Paulo disse: olhe, eu esperei sustento, eu esperei de vocês um socorro, no entanto não veio de igreja nenhuma, só de vocês. E aí tem uma nota no slide que eles vão colocar agora, slide o próximo, o que fala assim: não podemos estar confortavelmente tal, entendeu? Bota aí, Vivi, por favor. Ó o que aqui está falando. Não podemos estar confortavelmente sendo instruídos e edificados espiritualmente e não nos envolvermos com isso, com bens materiais. Eu já esperava quase nenhum amém, tá tudo bem. Eu vou prosseguir até o fim, estou quase acabando. A gente não pode estar confortavelmente sentado, sendo edificado, sendo instruído, e não entender que o nosso envolvimento também financeiro é devido a onde a gente está sendo sustentado. Amém? É o que Paulo está dizendo. Eu esperava de vocês um entendimento de que o suprimento de um povo que eu servi, que eu instruí, que eu gerei, que eu cuidei, viesse o sustento de vocês. No entanto, não veio. Deus teve que levantar os de fora. Eu acho desonra para uma casa quando os de fora honram mais do que os filhos. Eu acho desonra. Eu acho que é feio. Se de repente chega lá na minha casa um adolescente, por exemplo, me honrando no sentido de
um presente ou algo assim, de repente meu filho João, é só um exemplo, gente, ele me honra. Essa honra não venha de um filho que eu gerei, que eu amamentei, que eu cuido, que eu supro, que eu sustento. Não tem sentido. É incoerente. Que pessoas de fora vejam as necessidades e os de dentro não enxerguem. Isso não é bíblico. Paulo estava insatisfeito com isso. Ele disse, eu esperei que eles viessem, mas ninguém veio, mas vocês vieram e me supriram. Então, se eu fecho o coração, Deus usa um terceiro, mas Deus quer usar quem está nessa casa. E eu falo pelo Espírito de Deus, a honra aqui tem que ser real na vida dos membros dessa casa, de alguns membros dessa casa. Sabe que é possível, irmãos, hoje, agora, nesse momento, ter gente nessa casa que recebe a instrução, que é edificado, mas não se envolve financeiramente. Come do alimento, desfruta do conforto, os filhos são edificados, pega a sua bolsinha e sai de fininho. Não é a minha parte, eu não me importo. Isso é como chegar num restaurante, comer bem, se fartar bem, ainda pedir sobremesa, ainda levar um palito na boca. Porque tem gente que é assim, você chama para jantar, ele quer lanchar, ele quer a sobremesa, ele quer levar quentinha, quer levar marmita. Isso é feio, viu? Não peça para levar comida da casa dos outros. Só um comercial que tem que ensinar de tudo nesse mundo. Ah, sobrou, eu posso levar, mesmo que seja íntimo, não peça pelo amor de Deus. E aí Paulo disse, gente, eu esperei que vocês me ajeitassem, viu? Mas vocês ficaram fazendo cara de paisagem, pagaram de doido. Deus levantou a outra galera. E aí, tá, pode tirar a Cindy, por favor, Vivi. Valeu. Eu anotei aqui, minha gente, veja. Tudo bem até aqui? Estão recebendo? Ó, eu anotei aqui. Isso eu tirei do módulo Vida de Prosperidade, o módulo do Rema. É errado agir como se a igreja onde eu frequento, eu não tenho responsabilidade nenhuma ali. É errado. Todo mês, nós somos agraciados com força, com trabalho, recebemos um salário, desfrutamos dos nossos ganhos, aquilo que Deus nos dá. Estamos plantados em uma igreja boa, aonde ministros são levantados para nos instruir, nos edificar. É injusto não dizimar. É injusto não ofertar. É injusto. É injusto para dizer o mínimo, porque tem muito mais, mas eu vou ficar só no injusto. É injusto. Não combina. Eu desfruto da bênção, sou bem alimentadozinho, peço um conselho 3 da manhã, eu tenho, peço para chegar aqui, corre, eu tenho, peço para vir aqui, me ajuda que meu casamento está rebagaçado, vai, me ajuda que chega um remédio, tem, me ajuda que horas, tem, e na hora de eu contribuir com alguma coisa que Deus tem me dado, não falo nesse assunto, ele é meu, sou eu que administro. Cadê a nossa gratidão com o local onde Deus tem nos plantado? Porque eu te digo, se eu estou plantada aqui, se é aqui que Deus tem me edificado, meu dinheiro vai ficar aqui. Não vou usar o meu dízimo, por exemplo, para comprar cesta básica que dá para os pobres. Malaquias 3:10 diz, traga o dízimo para a casa do tesouro. E isso é uma tipificação da igreja local. O meu dízimo já tem endereço e propósito certo. Igreja local para o mantimento da casa, que é a igreja local. Eu não vou usar o meu dízimo para mandar para a ONG da África. Não, eu posso mandar uma oferta. O meu dízimo já tem endereço certo. Porque o missionário da África, ele não vai te socorrer 3 da manhã. Porque tem um pastor na igreja local para. Ah, mas eu já precisei do pastor e ele não me ajudou. Mentira. Quem convive com ele sou eu. Para ele não te atender, ou ele estava em um outro compromisso e te justificou. Eu já ensinei para ele, não apaga mais mensagem. Que mensagem é prova. Então eu estou entendendo que meu dízimo ele tem propósito, ele tem endereço que é a igreja local. Eu não vou transformar meu dízimo em filantropia, ou eu vou ajudar fulano de tal. Ajuda com uma oferta. O dízimo é devido na casa do Senhor.
E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, agora eu falo pelo Espírito, eu sei que você me ama, e também se você não me amar, eu vou te amar, e o meu amor nunca vai mudar. Se todos que estamos nessa casa, membros lá no sistema, membro, estivéssemos sendo rigorosos no nosso dízimo, talvez nós já estivéssemos mais avançados, talvez, eu digo talvez. Sabe por quê? Porque quando eu retenho o que não é meu, eu estou privando o avanço da obra de Deus. Pegue isso agora, não precisa nem dar amém, fica tranquilo. Eu pego esse dinheiro, não, esse aqui, esse aqui é meu, Senhor, esse é o meu. Esse dinheiro que tem aqui dentro é uma quantia que não é tão. Mas esse aqui, com o seu, ele se soma num todo que supre a casa de Deus. Então eu quero fazer parte do andamento dessa casa. Eu quero contribuir com o crescimento dessa casa. Deus tem sonho para essa casa. Deus tem projetos para essa casa. A gente é grato a Deus por todo mundo que já pegou junto na construção, que deu moto, que faz pastel, que vende roupa. As meninas do salão que doaram um dia. E sofá que a empresa ofertou pra gente, showroom, bazar, tanta coisa. Gente que pegou ar-condicionado, dividiu no cartão, tá pagando, glória. Mas eu me refiro, irmãos, a pessoas que ainda não entenderam que essa é uma prática espiritual que Deus espera de mim e de você. E eu vou encerrar lendo esse slide que eles vão colocar, é o último. Oh, glória. Aleluia. Isso, é o último. Isso aqui, meu Deus, é bom, viu? O que fazemos com o nosso dinheiro, a maneira como gastamos, poupamos e damos, revela muito sobre nossas prioridades na vida e conta a verdadeira história do quanto nós somos apaixonados por Deus e pela sua igreja. Pastor Rick Renner. Porque a verdadeira história a gente não conta só com choro na hora do louvor. A gente chora e dá dinheiro. Tem uns camaradas só chorando. A gente chora e dá dinheiro. Que o choro fica... Ele diz aqui, olha. O que a gente faz com o nosso dinheiro, como que a gente gasta, poupa, dá, revela muito sobre nossas prioridades. Pastor Rick Renner fala nesse livro assim: siga o dinheiro de um homem e você encontrará o seu coração. Vou dizer mais uma vez. Siga o dinheiro de um homem e você encontrará o coração desse homem. Porque o nosso coração, o nosso coração, ele está naquilo que é importante para nós. Se eu recebo um dinheiro na minha mão e eu faço tudo com aquele dinheiro, quando eu vixe o dízimo, esqueci, mês que vem eu dou. Aí chega o dinheiro, paga isso, paga aquilo, faz aquilo. Eita caramba, o dízimo. É por isso que a Bíblia instruiu a gente lá no início em Provérbios. Primícias, primeiro, prioridade. A gente separa aquilo que é do Senhor e a gente fica com o resto para administrar. Então a história verdadeira a gente não conta com choro, a gente não conta com movimentos externos. A gente conta uma história de verdade. Quando a gente chora, sim, pode chorar, mas o nosso dinheiro ele é liberado, nosso dízimo ele é devolvido na casa do Senhor. Nós não somos esquecidos ou avarentos. Quando o nosso choro é acompanhado do nosso dinheiro, beleza, o coração está indo junto, porque dinheiro tem coração envolvido. Pense no órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso. Não é o coração. Não sei nem que espécie de médico é o médico de bolsologista, eu nem sei. Eu não sei. O médico especialista em curar bolso. Já sei, lembrei. A Bíblia. Amém? A Bíblia cura. Pronto, se acabou a pregação. E eu vou dar bem meu dízimo, viu? Porque eu sou dessas que prego e vivo. Senão eu não vou ser arrebatada. Você, vem? Obrigada. Obrigado. Irmãos, esse negócio de parte sensível do corpo é o bolso. Ela fala isso porque é mulher. Se ela fosse homem, ela não dizia isso, não. Não é? Vocês me entenderam, né? Porque eu já machuquei.
Que andando assim, botando no gelo. Aleluia. Que palavra boa, não é? Recebi muito de Deus e é bom termos esse entendimento, porque tem gente, eu estava falando com o Tato, tem gente que até acha ruim quando o pastor prega de prosperidade, o pastor dizima, o pastor oferta. Eu doei o meu apartamento, doei o meu carro para a construção. E tem gente que acha ruim, o pastor acha errado o pastor prosperar. Infelizmente, eu ficava tão feliz. Quando eu estava, nós viemos aqui, né, começamos o Verbo da Vida, fundamos o Verbo da Vida, né, pastor Samuel, 22 pessoas, junto com Cássia, fundamos o Verbo da Vida, começamos o Verbo da Vida aqui. Mas antes eu estava com o pastor dela, era o meu pastor direto, né, antigamente. E quando eu vi o meu pastor prosperando, pense na alegria que eu ficava. E eu não usava aquilo como uma raiva, uma tristeza. Eu usava aquilo como uma inspiração. O que ele prega é real. Ele prospera, ele é abençoado. E eu ficava numa alegria, até que eu sempre procurava honrar meu pastor. Eu me lembro, várias vezes em Campina Grande, eu ia lá, dava uma oferta, ia lá, procurava onde ele estava nas conferências, quando ele ia, e uma oferta dava para ele. Teve uma vez que levantaram o pastor João Roberto, não sei quem estava, não sei se foi reunião de pastores, ou foi de ministros, lá em Campina Grande, levantaram o pastor João Roberto, todo mundo começou a ofertar para ele, aí eu, não, vou dar para o meu pastor. Peguei um dinheiro, fui lá, meu pastor, é para o senhor. Todo mundo estava honrando o pastor João Roberto. Então, eu não entendo quando alguém fica chateado como o pastor prospera. Né? Esse é o cumprimento. Deus quer que prosperemos, não só o pastor, mas todo filho de Deus. Antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Eu dizimo, oferto, independente de ser pastor. Eu confesso a palavra, tanto quanto eu ensino vocês o caminho da prosperidade. Eu ensino porque funciona para mim. Eu ensino a vocês o caminho de um bom casamento, porque eu estou experimentando isso. Eu ensino vocês o que é fé, porque eu sei o que o ensino de fé funciona, o que a palavra traz de benefício, o quanto eu já declarei em meio a desertos e a escassez, e eu pude usufruir de milagres de provisão, irmãos. Eu poderia escrever um livro das minhas experiências com Deus, daquilo que eu tenho ensinado para você. E é bom ter um pastor. Eu acredito que você tem recebido uma excelente palavra. Inclusive hoje de manhã foi bom demais. Hoje de manhã eu falei sobre, como Cássia disse, sobre revisão, não é? E temos tido revisões aqui maravilhosas na nossa vida. E temos, hoje aprendemos sobre um autoexame. Vai lá no YouTube, pega essa mensagem. Qual é o preço, qual é o custo dessa mensagem? Não é? Nós estamos ensinando, nós não ensinamos autoajuda, ensinamos o Evangelho. Nós ensinamos ajuda do alto, poder de Deus verdadeiro, Deus real, como ter contato com Deus, com as coisas de Deus. E eu tenho usufruído de tantos milagres, de tanta provisão, e nunca mercadejando a palavra de Deus, nunca usurpando nada de ninguém, nunca pedindo nada emprestado a membro nenhum, nem nada. Deus sabe disso. Sempre procurando dar um bom testemunho e procurando ao máximo me afastar daqueles que têm alguma posse, não é? Para não constrangê-los nem falar nada. Amém? E Deus é bom, que o Senhor tenha aprendido muito. Aprendi tudo isso com o meu pastor Derry. Tudo. Pense num homem de exemplo, que nunca manipulou ninguém, nem nunca deu indireta a ninguém. Pastor Derry é um espelho que eu tenho na terra sobre a área financeira, de prosperidade, de bênção. Até que um dia Deus falou comigo, no apartamento que nós doamos, eu estava lá deitado e Deus disse, naquele apartamento, me lembro como hoje, bênçãos financeiras, porque você aprendeu a honrar o seu pastor. Bênçãos financeiras que estão na vida dele, vai cair sobre você também. E de lá para cá eu tenho usufruído disso. Amém? Então, eu acredito que realmente o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O problema é essas coisas do diabo, né?
Meu Deus do céu, prosperidade é coisa de Deus. Lá no céu vamos pisar em ouro. Então não resista ao Espírito de Deus. E nós abrimos mão, né? Eu e minha esposa, de faculdades, de curso. Cássia é graduada, pós-graduada, por exemplo. Podia estar lecionando, inclusive, na universidade. Poderia estar ganhando o seu dinheiro. E nós abrimos mão para servir a igreja na obra de Deus, com uma boa palavra. Porque existe céu, existe inferno. E a razão da igreja local é para ter um pastor para guiar você. E nós não teríamos cumprido, não estaríamos cumprindo a tarefa se tivéssemos no secular. Inclusive, no começo dessa obra, vale a pena ressaltar, eu trabalhei 3 anos de madrugada. Cheguei a pegar escala 5x1. Não é? 5x1. Trabalhando de madrugada no CIOSP, eu era supervisor do 190 e trabalhava ali, um trabalho muito estressante, dificuldade, porque a igreja não tinha condições de pagar um salário digno de um obreiro. A Bíblia diz, digno um obreiro do seu salário. Não é? E aqueles que presidem, ministram no altar, devem receber duplo honorário. Eu trabalhei 3 anos de madrugada e não ficava pedindo nada a ninguém. Saía de manhã do plantão, a madrugada toda, e vinha para a igreja ministrar. Para não ficar tudo sobre nas costas de minha esposa. Não é? Então, nós sabemos a quem servimos, por que servimos. E o propósito e a motivação do nosso coração em servir. Se eu fosse servir no Lamarão por causa de dinheiro, eu nem viria. Mas de jeito nenhum. Amém? Mas eu sirvo porque eu amo o Senhor e porque é uma missão que Deus me deu. Centro social, tudo que vai acontecer, que está acontecendo, é um propósito divino. Estamos aqui até que o Senhor diga, acabou o seu tempo aqui, vamos para outro lugar, se assim tiver no coração de Deus, que Deus não falou nada comigo. Deus fala para alguns profetas aí, que eu fico... Não é? Outro dia teve uma irmã que congregava aqui, uma família que saiu porque veio com uma profeta de meia tigela e disse, serva, saia daqui desse meio, que o meio é aqui, a igreja, né? Que vão abafar o seu chamado. Aí eu, meu Deus, eu sou homem que está abafando o chamado. Se Deus ia falar isso para mim, de mim, meu pai. Então são profetadas e, meu Deus, abafar o chamado. Quem entrar no chamado vai lavar um banheiro, vai fazer alguma coisa. Acha que chamado é só estar no púlpito. Aí se eu ouvisse, alguém ouviu essa profecia e me passou. Se eu ouvisse, aí eu ia dizer, não, serva, sou eu falando, eu sou o maior. É o demônio mentiroso. Eu que sou Deus, estou falando. Não queira só púlpito. Eu acho que o chamado que ela entendia era só púlpito, né? Porque ela estava com um cargo na igreja e saiu. Já estava servindo a Deus. Eu acho que é isso que falta. Alinharmos o nosso coração, porque o meu prazer era servir meu pastor. Limpar banheiro, botar água para ele, fazia com tanto amor. Eu não queria, irmão, ser pastor. Primeiro, tinha fama de mulherengo e de ladrão. Eu nunca roubei. Você imagine, você ser honesto e ter fama de algo que você nunca fez. Diz fama que pega as meninas da igreja e que rouba. Pastor é tudo ladrão, dá para o pastor. Aí eu resistia ser pastor por causa disso. Resistia. Sinceramente, abrindo meu coração para vocês, não queria. Eu queria, pastor dele me chamou várias vezes. Ele não está aqui, mas se ele estivesse, ele ia confirmar. Várias vezes, o que é que está no seu coração? Eu dizia, no do Senhor. Ele coçava a cabeça assim, meu Deus. Como se assim, o que é que eu vou fazer com esse rapaz? É ungido, ele é a esposa. Aí o que estiver no do Senhor, irmão. Estou aqui para lhe servir. Eu disse, pastor Délio, eu falei com ele várias vezes, eu fico mais 20 anos lhe servindo aqui. Falei para ele. Mais 20 anos, 30, quantos anos for. Para mim, servir a Deus não importa o lugar. Eu não queria. Não é? Inclusive, nos primeiros meses, eu ainda pensei em voltar. Arrume alguém para ficar lá no Amarão, porque eu estou com saudade de casa e eu quero ficar com o senhor. Eu quero voltar. Eu quero lhe servir, voltar a ser o líder dos diáconos, voltar a ser ministro auxiliar, que eu era ministro auxiliar.
Então, na ausência dele, eu assumia na época. Isso estava registrado, até em ata. Então, eu quero voltar. Ainda pensei 2 vezes, falei com Cássia, mas eu não, vou continuar. Amém? Eu fiquei entre o amor do povo que eu tenho por vocês e de muitos anos que eu servi a ele, o amor que eu tinha pelo meu pastor, que eu ainda tenho, em servir. Até hoje eu sinto falta de colocar água para ele e de servi-lo. Então eu fiquei entre esses 2 sentimentos. Não, o Senhor me colocou aqui, vou continuar. Mas eu não pensei em recurso, em dinheiro, em se valia a pena estar aqui ou não. O que me atraía para pensar em voltar era cuidar do meu pastor. Porque eu vou ser sincero. Se eu fosse pastor auxiliar do pastor Derry, nem o carro dele ele lavava. Esse é o meu pastor, não. Não lavava. Não lavava. Qualquer problema eu ia levar o carro dele, oficina, ajeitava. É questão de honra. É questão de honra. Eu cuidaria do meu pastor. O que eu pudesse fazer para aliviar ele, é a visão que Deus me deu. Aliviar ele para cuidar do povo e não se preocupar em pagar conta, em coisas seculares. Por quê? Estou fazendo para Deus. Era para Deus que eu fazia. Então tinha prazer em tudo. Então que você receba essa palavra com amor, com o coração aberto. E celebre quando o seu irmão, quando o líder, como o pastor está sendo abençoado e prosperando. Porque ele semeou. E ele também é filho de Deus. E eu também sou filho de Deus. Amém? Então quem vai dizimado pegou o porta-dízimo, porta-campanha. Eu já vi o pessoal entregando, né? O maestro está aqui. Meu cidadão, parece, de Hollywood. Está aqui. Então segura o seu dízimo, sua oferta. Hoje eu recebi uma oferta, já trouxe o dízimo hoje. R$66. Aí eu botei 7, que dá de 70, né? Não, Deus é bom. Na verdade foi 64, porque eu tinha 2 na carteira, eu confundi. 66. R$64,05. Recebi de oferta hoje de manhã, ministrando. Aí tem aqui R$7 de dízimo. Geralmente eu transfiro pelo Pix, tá aqui. Meus R$7 aqui, geralmente eu transfiro no banco. Quando eu recebo meu salário da igreja, eu recebo no banco, eu já tiro logo, para não ser tentado a gastar, que eu sei que ninguém nunca foi tentado a gastar, só eu, Cássia, pastor Lucas e pastor Diego. Não é? Aí quando eu recebo, o diabo engana. Eu falei outro dia isso. Eu acho que foi quinta-feira que eu falei isso. O diabo engana, né? O diabo diz, vai faltar. O diabo é tão bobo e a gente cai na zona dele, que a gente acha que com 10% vai pagar tudo. Né? Ô burrice. Se a gente tem os 90%. Aí eu, para não ser tentado a não dar, né? E o diabo vai dar a sugestão. Depois para a semana. O diabo é sujo. Aí eu aqui vou logo, não quero nem calcular. E eu deixei de fazer orçamento. Porque eu ficava sendo tentado a ser incrédulo. Cássia, vamos organizar. Eu organizo a sua parte, a minha não, porque é muita conta. Anota aí ela. Eu percebi ela recuando. Outro dia eu disse, Margot, anota aí. Olha, é tanto que eu pago isso, tanto. Ela, é mesmo, só por alto. Aí eu vou estar fazendo orçamento. Não, deixe quieto. Vou declarar a palavra, vai chegando, está tudo em dia, a gente vai dar fé. A gente ensina a fazer orçamento, mas às vezes não é bom não. Viu? Porque abala a nossa fé. Fazer orçamento demais, se organizar demais. Se cai para o natural, é terrível. Amém? Pai, nós declaramos abençoados, consagrado e santo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os dízimos, as ofertas, tem pessoas aí na lateral. E aqui na frente você pode vir dizimar. Cida tá bonita, rapaz.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Irmãos, nós temos desafios. Falando de finanças, nós temos desafios de algumas coisas que nós parcelamos. Então, se você sentir no coração, procure Margarete, procure Francisca, procure alguém da diretoria, Wagner. Quem é mais da diretoria? Tati, Pastor Guinho, Wagner, Popular Guinho. Procure alguém da diretoria. Para ser mais específico, vou no Margarete, que eles estão mais na parte financeira, para você dizer, eu quero pagar essa prestação. Ou juntar um grupo de irmãos que querem pagar essa prestação que vai vencer, de alguns boletos relacionados à nossa construção. Ou você pode também pegar seu cartão de crédito e passar. Nós temos a maquineta e parcela. Com 2 dias, o dinheiro já está na conta da igreja, já ajuda. Amém? Obrigado pelos amém. Deus é bom. Estou falando de você sentir de Deus. Ninguém é obrigado a dizimar e ofertar. Vamos aqui para os avisos. Nós temos uma novidade para esse mês de setembro, exclusivamente este mês de setembro. Eu queria começar isso. Olha que menino lindo. É meu filho na fé. Meu pastor auxiliar ungido. Eu tenho um orgulho dele demais, gente. Olha, as quintas-feiras de setembro serão quintas-feiras especiais. Vê se o pastor Lucas depois coloca o nome dele, né? Que o pessoal no Instagram não vai conhecer. Então, o pastor Samuel, meu filhão ungido, ele vai estar ministrando todas as quintas de setembro, você não pode perder. Hoje eu ministrei sobre a questão do alinhamento, sobre o autoexame, o autoanálise. Pega essa mensagem no YouTube. Vai lhe dar mais sentido para essas quintas-feiras. Terças-feiras temos tido cultos maravilhosos do Espírito Santo. Vamos continuar, vamos estar aqui terça-feira ministrando, vai ser poderoso. Mas Deus falou comigo sobre o pastor Samuel Araújo para ensinar. Ele é professor, ele é pastor, é profeta, ele é meu filho. Ele vai estar ensinando às quintas-feiras sobre lealdade e honra, o caminho para o crescimento em Deus. Irmãos, honra e lealdade é um princípio da nova aliança. Não há amor sem honra, sem lealdade. Não existe isso. É balela, é engano. Então, pastor Samuel Araújo vai estar, já que as nossas quintas são quintas de estudo, de ensino da palavra, ele vai estar todas as quintas, se virando nos 30 para ministrar para nós. E eu quero uma palavra boa, eu quero profecia, e eu quero pelo menos 4 curas aqui nas quintas. Amém? Então, gere expectativa para vir aprender aos pés do Senhor. Tanto eu quanto Cássia, os ministros que vêm aqui, a gente se esforça. A maioria das minhas mensagens dura mais ou menos 6, 7 horas para preparar, porque eu vou orando, vou estudando, eu me debruço no meu tablet, a Bíblia é o único material que eu uso, e o Senhor vai falando comigo, dá geralmente um versículo, e eu vou aqui estudando para preparar os sermões. Às vezes duram 4 horas, só o sermão, para estudar, preparar, revisar, não é? Então, é muito importante você honrar isso. Então, o pastor Samuel já está orando, estudando sobre lealdade e honra, o caminho para o crescimento em Deus. E vão ser quintas-feiras memoráveis, inesquecíveis. Eu estou declarando, eu estou com muita expectativa para receber dele. E eu quero estar aqui, na medida do possível, todas as quintas, não é? Para estar recebendo de Deus através do pastor Samuel. Vai ser bom demais. Deus vai usar ele no ensino da palavra. O ensino é o que liberta. É o maior,
O cajado do pastor, ele é ensino. Amém? Nós aconselhamos, nós fazemos muita coisa, mas o forte de um pastor é ensino. Jesus mandou formar discípulos ensinando a obedecer. Então, vai ser maravilhoso. Essas quintas-feiras Deus vai estar tratando conosco, nos ensinando, alinhando ainda mais o nosso, revisando, né, a nossa vida. Amém? Tem mais algum aviso? Terça-feira, culto do Espírito Santo, tudo normal. E vai ser bênção. Lamarão, lugar para toda a sua família. Quem? O próximo milagre é mesmo. Ela aceitou? Caramba, eu creio. Próximo da AVE, a ministra Júlia Silva. Ela é muito tímida, né? Mas ela vai conseguir. Depois que casou, né? Ficou mais solta. Entendi. Depois casou. Ela era muito tímida, Júlia. Eu acho que depois de casou, teve que ficar despida, tudo aí. Já, não, eu não quero mesmo. Aí prega, faz tudo. Não é? Prega, faz tudo. Entendi. Captei. Eu também era assim. Eu me lembro do dia do meu casamento, a primeira vez. Imagine, eu virgem e Cássia virgem. No hotel. A Cássia fazia assim, aí. Com vergonha na frente, ficando. Eu já. E ela assim, ó. Com vergonha. Irmão, foi difícil. A primeira noite foi difícil. E ela assim, com vergonha assim. Aí eu olhava e... fingia que não via. Não foi uma onda, o Cássio. Cássio é uma benção. Amém? Nós temos hoje uma cantina lá na calçada. Irmão, pastel. Mas a equipe do pastel ainda ficou com incredulidade. Diz que é só 200. Eu disse, bota 500 pastéis. 200. Vai faltar. Vai faltar de novo. Incredulidade da equipe. Incredulidade. Então, eles estão me dando tchau. Quem está... O negócio dos visitantes, os diáconos. Quem está visitando a primeira vez, levanta a mão. Você está aqui pela primeira vez. Tem uma senhora aqui, tem pessoas lá, tem mais. Fique em pé todos os visitantes de primeira vez para a igreja conhecer. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos entregarão um brinde. Diácono Fabiano, a irmã que já recebeu, chegou para ela. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Então, irmãos, terça-feira, culto do Espírito Santo, maravilhoso. Quem se inscreveu no curso de oração, vai para o curso de oração, mas nós estaremos aqui para orar, clamar e ministrar a palavra. Vai ser bombástico terça-feira aqui, viu? Bombástico. Então, declaro sobre você o amor do Pai, a graça salvadora de Cristo, comunhão com o Espírito Santo, seja abençoado na prática da palavra. Fala pelo menos com 22 pessoas e coma pastel, porque os recursos vão para a construção da igreja.